Olá pessoal, me chamo Vitor, estarei apresentando o 11º trabalho da disciplina de Rede de Computadores 2, ministrada pelo professor Antônio Carlos. Essa atividade ela consistiu na instalação e na configuração do Zabbix. Eu trouxe esse mapa mental, só para ilustrar um pouco mais sobre o que é o Zabbix. O Zabbix ele é uma ferramenta de monitoramento de rede, e a vantagem dele é que ele é open source. Ele consegue, através do Zabbix, você consegue realizar uma série de monitoramentos com vários parâmetros, consegue acompanhar todo o ambiente de infraestrutura, e você também consegue enviar notificações personalizadas, é de fácil visualização, tanto para você configurar, vocês vão ver que é bem fácil mesmo de fazer a configuração, assim como também de ter a visualização dos dados e do acompanhamento também. Então, partindo agora para a parte da instalação, eu optei por fazer a instalação acompanhando diretamente pela documentação. Inclusive, a documentação deles é muito boa. Recomendo que vocês deem uma olhada antes de seguir com a instalação. Ele já tem lá para várias distribuições. No meu caso aqui, eu estou fazendo com a distribuição Ubuntu, com a versão 22.04. E eu optei por instalar utilizando o banco de dados a MySQL e o Nginx também, como web server. Então, o primeiro passo, conforme a documentação mesmo sugere, é fazer o download do repositório, na verdade, atualizar o repositório do Zabbix, para depois a gente fazer a instalação dele. Então, para isso, eu rodei esse comando aqui, o wget, com o endereço do Zabbix. Como eu já tinha rodado, ele não vai atualizar, porque eu já tinha atualizado anteriormente, wget. Depois de ter rodado esse comando, eu rodei o comando de baixo, dpkg, também para atualizar o componente do Zabbix. Por último, um apt update para ele atualizar. Com essas alterações que eu fiz, porque na verdade eu importei um repositório novo, contendo os Zabbix, e aí eu tenho que atualizar com o apt update. Depois disso, de ter feito a instalação do repositório Zabbix, de ter preparado o ambiente para fazer a instalação, aí eu fiz uma instalação em conjunto. Então, eu já instalei o Zabbix Server, juntamente com o MySQL e com o PHP, e também com o Web Server, Nginx, que eu optei por utilizá-lo. Então, já fiz esse comando aqui em conjunto, que já me instalou praticamente tudo que eu precisava. Rodei aqui também. Como eu já instalei também, não vou rodar de novo. Depois de ter rodado esse comando, aí eu parti para a configuração, conforme a documentação sugere. No caso do Zabbix, ele depende de um banco de dados. Por quê? Porque ele faz uma importação de algumas tabelas que ele precisa armazenar, um conjunto de tabelas. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, depois de fazer a importação, para mostrar o antes e o depois. Na verdade, vou mostrar o depois, porque como eu já fiz a configuração, vou mostrar para vocês que ele cria uma série de tabelas, faz a importação. Então, eu vou acessar com o modo root no banco de dados, MySQL, que foi o que eu instalei. Depois de acessar o banco de dados, ele pede que você crie um banco de dados chamado Zabbix, usando essas definições aqui, com um colete nesse formato, e o TF também, o tipo de dado. Já tinha feito também, não vou criar novamente, eu vou só mostrar para vocês aqui que eu já tenho ele. Aqui, já criei ele. Assim como também eu já tinha criado, já rodei esses comandos todos, então também já criei um usuário chamado Zabbix, @localhost, e a senha para esse usuário. Por que eu tenho que fazer isso? Porque esse banco de dados e esse usuário eu vou precisar dele mais para frente, para fazer a associação com o Zabbix, propriamente dito. Então, o Zabbix ele precisa de um banco de dados para armazenar os dados. Depois, eu rodei esse comando aqui para conceder as permissões para esse usuário, nesse banco de dados Zabbix. E, por último, eu rodei esse comando set global, que é um parâmetro que tem aqui na documentação,
eu vi que eu tenho que setar ele antes de fazer a instalação e depois setar para 0. E por último, fechar o terminal, que eu já tinha rodado todos esses comandos. Depois que vocês fizerem isso aqui no terminal, né, fazer a criação da tabela do Zabbix, criar um usuário para o Zabbix e conceder esses acessos aqui, depois que vocês fizerem isso, vocês vão partir para a parte 2, que é a importação dos dados. Então, vocês criaram um banco de dados, o usuário, agora vocês vão importar com esse comando daqui. É só vocês copiarem e rodar, sair do banco de dados e rodar esse comando. Ele demora um pouquinho, na verdade isso aqui é uma trigger, ele demora um pouquinho para instalar, mas depois ele conclui, demora um bocadinho. Então, depois de ter feito a importação, que eu também já fiz aqui, depois que vocês fizeram a importação, vocês têm que retornar novamente lá no banco de dados, abrir uma conexão de novo e alterar aquele parâmetro inicial que eu tinha setado como 1 no começo, esse trust function, para 0, conforme a documentação sugere. Já tinha feito isso aqui também, vocês vão ter que fazer aí. E depois que vocês fizerem isso aqui no banco, vocês retornam. E por último, penúltimo, vocês vão editar um arquivo de configuração do servidor Zabbix. Então, eu já fiz isso também. Arquivo de configuração zabbix.server. Por padrão, quando vocês fizerem a instalação dele, essa opção daqui de baixo, db password, ele vai vir comentado assim. Vocês vão descomentar e vão informar a senha que vocês utilizaram lá naquele comando que vocês utilizaram para criar o usuário do banco, que é esse daqui de cima. Então, essa senha daqui, ó, deixa eu retornar aqui. Pronto. Essa senha daqui que vocês criaram e associaram para esse usuário Zabbix, vocês vão passar essa senha aqui, porque é a senha que o Zabbix vai usar para conectar no banco de dados. Eu coloquei password mesmo, mas o ideal é vocês colocarem uma senha mais forte. Então, basicamente, aqui nesse arquivo de configuração, é somente essa configuração para adicionar. Aí é só sair, salvar. Depois de alterar esse arquivo de configuração, vocês vão mexer em outro arquivo de configuração, que é já no servidor web. Aí vai depender se você optou pelo Apache, como eu estou usando o Nginx. Eu vou mexer nesse arquivo de configuração, mas se for Apache, vocês vão alterar o do Apache. Aqui no arquivo de configuração do servidor web, essas duas opções aqui, elas também vêm, elas vêm assim, ó, comentadas. Vocês vão descomentar e vão alterar esse campo aqui, ó. Por padrão, ele vem com o nome, se eu não me engano, é example.com. Aí vocês podem fazer o seguinte, para não ter que configurar um DNS logo de começo, vocês podem pegar o IP da máquina de vocês e informar aqui em cima. No meu caso é o 92.168.100.107, que é o que eu vou usar para acessar o servidor Zabbix. Então, depois de ter feito isso, salva o arquivo. E por último, vocês vão restartar o serviço Zabbix, usando esses comandos aqui. Ou algum comando similar, a depender da distribuição que vocês estejam utilizando. Restart e depois Enable. Pronto. Feito isso, né, vocês fizeram a instalação, a primeira parte da instalação, que na verdade foi a preparação do instalador do Zabbix. O próximo passo agora é você acessar pelo navegador mesmo, né, porque o Zabbix ele tem um instalador, acessar através do endereço de IP que vocês utilizaram lá na configuração, no arquivo de configuração web, que no meu caso é o IP da minha máquina. Aí vocês têm que lembrar de passar também a porta. Pronto. Quando vocês fizerem isso, vocês vão se debater com essa tela aqui, que é uma tela de instalação do Zabbix, é uma tela bem intuitiva, bem fácil de instalar. Vocês vão avançar, próximo passo.
Aqui ele vai te mostrar quais são os requisitos para fazer a instalação do Zabbix, que são requisitos do PHP. Caso tenha algum requisito aqui que esteja em falta, ele vai dizer para você qual é. Pode ser que a versão que você esteja utilizando também do PHP esteja inferior ou alguma coisa esteja faltando, e ele vai te alertar aqui. É bem legal mesmo essa instalação. Aí vocês vão avançar nessa parte. Nessa parte daqui é a parte onde vocês vão configurar os dados do servidor, ou melhor, do banco de dados. Então, o host, vocês podem deixar localhost mesmo. Como eu optei pelo MySQL, eu vou utilizar o MySQL mesmo. A porta eu vou deixar padrão. O nome do banco de dados também vou deixar Zabbix, porque é o nome que eu associei lá na tabela, ou melhor, foi o nome do banco de dados que eu tinha criado lá no MySQL. Então tem que ser igual ao que você criou lá, senão dá conflito, porque ele vai tentar procurar um banco de dados com esse nome aqui. E por último, vocês vão informar o usuário, que foi aquele usuário que vocês criaram lá no banco de dados, e a senha também. Se você fornecer a senha inválida, ele também vai dar um erro de conexão no banco. Não vai conseguir fazer a conexão. Próximo passo. Aqui vocês informam o nome do servidor. Eu vou colocar Zabbix Redes 2, que é o nome do meu servidor. Redes 2. Aqui vocês podem informar o horário, né, o fuso horário. Eu vou utilizar o de São Paulo mesmo. E tema, vocês podem escolher um tema também para o Zabbix. É só avançar. Então, ele está te dizendo as configurações que vocês escolheram. Aí é só avançar. Pronto, terminei a instalação do Zabbix. Agora ele me jogou para a tela de login, né? Por padrão, o Zabbix ele vem com login default, que é admin. E a senha é Zabbix. E aí eu acabei de visualizar, né, minha tela de gerenciamento do Zabbix. Então, como eu havia dito, né, o Zabbix ele é uma ferramenta avançada de monitoramento de rede. E através dele você consegue realizar uma série de verificações, né? Aí tem vários recursos que eu não vou tratar nesse vídeo, porque o objetivo desse vídeo foi mostrar como fazer a instalação do Zabbix. Mas através dele você consegue fazer vários monitoramentos, vários acompanhamentos. Então, foi isso, pessoal. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.